Oi, esse é o 11º vídeo do Veda 2017 e hoje eu comento a minha participação numa antologia de contos. No Veda anterior que eu comentava sobre minha coleção de antologias de contos, eu comentei que eu participei de uma. Essa daqui, a Demon Tale, As Caçadoras do Submundo, da editora Arvin. Agora eu vou comentar nesse vídeo a experiência que eu tive de participar. Todo esse projeto aconteceu no ano de 2016 e foi relativamente rápido. Essa antologia trabalhou com o processo de seleção através de um concurso. Se inscrevia com o seu conto, passava por uma seleção e era chamado a participar. Um detalhe importante que é uma antologia do tipo paga. Sobre esse detalhe de um autor pagar para ser publicado, eu vou comentar num outro vídeo daqui a alguns dias. Se ele já tiver sido publicado, ele vai aparecer aqui no card. Bom, como eu fiquei sabendo dessa oportunidade? Eu participo de uma comunidade no Facebook chamada Sociedade dos Escritores Vivos. O link dela está aqui embaixo na descrição. Assim que apareceu uma postagem avisando que a editora tinha aberto as inscrições, eu já baixei o regulamento e procurei me inteirar de como era. E descobri que é uma antologia de tema fechado. Fechado e com vários itens para ser cumprido. Não é do tipo, por exemplo, cachorros latindo na rua, que é o caso agora desse vídeo. Brincadeiras à parte, mas se fosse cachorros latindo na rua, você teria uma total liberdade de construir a história que quisesse. Nesse caso não, é uma história mais fechada. Ou seja, seria apenas o cachorro latindo na rua X do bairro tal quando passa um caminhão de gás. Certo? São vários itens que você tem que cumprir para se encaixar na seleção. Caso você não use todos os itens, você não seria selecionado. No caso do Demon Tale, como o próprio nome diz, é um conto sobre demônios. E as matadoras do submundo são princesas de contos de fada. Eu vou ler aqui a sinopse que está atrás. Era uma vez uma rainha muito má que queria controlar todos os reinos de contos de fadas. Cansada dos finais felizes, principalmente das bruxas e madrastas incompetentes, resolve fazer um pacto com o bom senhor das trevas, Mefisto, para conquistar o poder de Taleland. Porém, o dissimulado demônio começa a agir sozinho, possuindo o corpo dos príncipes e transformando-os em generais das trevas, a fim de trazer o submundo aos domínios. Bestas, espíritos e criaturas infernais começaram a aterrorizar os contos de fadas e cabe às princesas derrotar as trevas e expulsar Mefisto do corpo de seus amados, para assim salvar todo o reino. Tem outros parágrafos aqui, mas o grosso da proposta é essa, ou seja, você tem que trabalhar com uma heroína, uma princesa de contos de fadas, e você tem que salvar o príncipe dela. Ele não pode morrer ao final. E claro, a gente se livrar da influência de Mefisto e seus demônios. Assim que eu vi todos esses detalhes, eu percebi que a tendência era muitas histórias ficarem bem parecidas. Se esse foi o caso afinal, eu vou comentar em outro vídeo sobre a resenha desse livro, daqui a alguns dias também. Se tiver sido publicado, o card também está lá em cima. Diante desse engessamento, eu pensava toda hora se valia a pena ou não participar. Mas aí que está uma questão importante. Eu queria participar de qualquer forma, porque eu queria saber dessa experiência. Então, eu tinha que arriscar. Se eu tivesse a opção de não estar nessa para ter a experiência, eu podia até desistir. Mas eu fui em frente e continuei. Principalmente por uma característica. Acho que a melhor que tinha dentre todas as limitações. A princesa tinha necessariamente de ser de contos de fada. Então podia ser a Cinderela, a Branca de Neve, a Rapunzel, qualquer uma. Mas também você podia criar a sua própria princesa. E foi aí que eu caminhei. Era minha tábua de salvação, para encurtar a história. Também tinha um limite de caracteres, que é normal em concursos assim, mas ele não chegou a atrapalhar muito, a história ficou bem apertada, ela ficou nos exatos caracteres possíveis,
Eu tive que alterar algumas frases para compensar alguma coisa, mas eu não cheguei a cortar cenas ou sequer parágrafos. Então até que foi tranquilo nessa parte. Enfim, enviei e fiquei esperando. Acho que eu fiquei esperando uns 2 meses, porque eu cheguei a escrever rápido e fiquei na expectativa. Mas de novo, durante todo o tempo que eu fiquei esperando, eu achava que não ia ser selecionado justamente porque as histórias seriam muito parecidas e porque a minha seria diferente. Né? E também tinha aquele pinguinho tipo, será que porque eu não fui tão pontual nas coisas que precisava, será que eu não vou ser descartado justamente por causa disso? Acontece que eu fui selecionado e aí entra outros bons detalhes dessa experiência. Eu descobri que tinha sido aprovado o meu conto através de um banner que a editora publicou no Facebook. Oficialmente, ela não entrou em contato comigo, tipo, Paulo, você foi selecionado. Não aconteceu isso. Vi o banner, fiquei contente, claro, e fiquei esperando o contato deles, que não aconteceu. É sério, passou os dias e eles não entraram em contato comigo. E pelas regras já colocadas no regulamento, havia um prazo. A partir do momento que você era selecionado, você tinha alguns dias para mandar o contrato. Eu ficava agoniado porque eu via através da comunidade, a Sociedade dos Escritores Vivos, que algumas pessoas já recebiam o contato da editora, né? Tipo, eles me mandaram o contrato para eu assinar, eu já devolvi, então eu já tinha passado por isso. Aí depois de alguns dias, a revisora já entrou em contato comigo, já estava revisando tudo comigo, também nada. Eu já estava quase pedindo, mandando e-mail para a única pessoa que eu conhecia lá dentro, a diretora comercial, para implorar, ei, vocês lembram de mim? Mas depois de acho que uma semana, enfim, surgiu o e-mail da revisora me passando como é que seria o trato com ela, né? Com ela foi uma coisa bem fria, profissional até demais, né? Foi através do Word que a gente fez a revisão, para facilitar, é claro. Então eu revisaria o que ela já tinha feito, né? Ela já me mandou o revisado da parte dela. Eram poucos erros meus, tinham poucos, algumas coisas de diagramação de editora que eu não conhecia, eu passei a conhecer, desse lado foi muito bom. E, pra falar a verdade, ela trabalhou pouco ali pra mim, ainda bem. Isso significa que eu estou num nível razoável de português, o que é ideal para você ser um autor, né? Foi um negócio bem rápido e acabou. Nunca mais ouvi falar dela também. Passada a etapa de revisão, só restava esperar. Uma coisa que a gente sabia já pelo regulamento do concurso é que o livro seria lançado na Bienal de São Paulo 2016, em agosto. Basicamente, acho que uns 2 meses depois de que tinha sido já feito a seleção, acertados os contratos, feita a revisão e tudo. O visual do projeto a gente já sabia, que toda essa capa a gente já tinha toda a arte, então só faltava um miolo com o conteúdo. Até o momento da Bienal também aconteceu, silêncio de rádio mais uma vez. Também já estava acordado no contrato, acho que era no contrato que estava, não lembro se estava escrito em coisas à parte, mas a gente ganharia, nós autores participantes ganharíamos uma entrada gratuita no evento, lá na Bienal de São Paulo. E minha entrada, meu passe livre não chegava também e aconteceu a mesma coisa. Eu percebia que pessoas já falavam, eu já recebi o meu convite, tudo, meu crachazinho, minha credencial, né, para poder entrar lá no pavilhão. E eu, tá bom, eu sempre sou o último, lá vou eu ter que reclamar de novo. Não precisei também, por causa nos últimos momentos. Eles me mandaram não mandaram a credencial logo de cara, mandaram um convite. Só que o convite valia justamente de segunda a sexta, que é um convite padrão que editoras distribuem para aumentar o público do evento. Só que o lançamento do livro ia ser num sábado, ou seja, eu tinha um convite para ir. E num dia que não era para mim. Beleza, maravilha. De novo,
Passou dias até eu, enfim, receber uma credencial que eu podia entrar, que estava escrito que eu era um visitante do estande da editora. Eu não estava marcado como autor. Eu reparei isso depois que outras pessoas que fizeram lançamento lá, outros escritores da editora, eles sim tinham o crachá escrito autor. O pessoal que participou da Demon Tale, todos estavam escritos como convidado e visitante, se não me engano. Agora eu não me lembro, esqueci de pegar o crachá para mostrar aqui. E a minha experiência na Bienal? Eu considerava que poucos autores iam aparecer lá no lançamento, porque eles estão meio que espalhados pelo Brasil e a editora não forneceu passagem para vir até São Paulo. Quem morasse perto tinha essa facilidade, quem estava longe tinha que se virar por conta própria. Na Demon Tale participaram 29 escritores. E no dia, quase 20 estavam lá. Eu achei bem interessante que todos se esforçaram para comparecer. O que eu fiz? Eu cheguei bem cedo no stand, no sábado de manhã, e não me apresentei como um autor da antologia. Eu estava lá só como um cliente, vendo as opções de livros para comprar. E deixei que a pessoa que me atendeu ficasse oferecendo alguns livros, até que, acho que o terceiro ou quarto que me ofereceu, depois de me perguntar mais ou menos o que eu gostava, e eu respondi de propósito, eu gosto de fantasia. A pessoa me ofereceu o Demon Tale. Depois que a pessoa folheou e falou alguma coisa, aí que eu disse, eu estou aqui dentro, eu conheço essa história. O que aconteceu? Uma reação. Parece que é a sina de todos os envolvidos com a editora não terem nenhum contato maior com a figura do escritor. Não que o escritor precisa ser paparicado, né? Mas pelo menos um contato mais íntimo, não um contato padrão. Porque foi contrato padrão para o lado comercial, com o lado da revisão e também com o lado da vendedora de stand. É uma coisa meio esquisita, não é? Existia um horário de lançamento da Demon Tale, né? Ele estava intercalado com outros lançamentos da editora. A editora tinha muitos lançamentos, tanto no sábado, no domingo e nos outros dias do evento da Bienal de São Paulo. Nesse ponto estava bem organizado cada um dos lançamentos. A gente estava agendado uma hora que eu não me lembro mais agora, e o pessoal foi chegando, esses 20 e poucos escritores, com alguns familiares provavelmente, porque a gente parou a rua onde estava o estande da editora. Era um estande pequeno, de poucos metros quadrados, né? Praticamente cabia umas 15 pessoas apertado dentro do estande, né? Mas a gente encheu o estande do lado de dentro, encheu a rua do lado de fora, paramos o trânsito, né? Segundo informações, parece que a própria administração do evento percebeu que ali tinha um certo congestionamento provocado pela editora e o lançamento da Demon Tale. O que é muito bom, né? Mas à medida que chegava a hora do lançamento, ninguém sabia o que ia acontecer exatamente, né? Quem ia ficar, por exemplo, sentado ali na mesinha de autógrafo? Não é? E também estava aquele bolo na frente ali, não tinha mais condição de nada. Inclusive alguns autores que não tinham nada a ver com Demon Tale, que estavam lançando seus livros, já tinham dificuldade de ter contato com o seu próprio público ou algum interessado que passasse pela rua, porque estava tapando tudo, ninguém conseguia ver nada, né? Teve um escritor que ficou isolado com os seus livros lá na mesinha. É meio chato também, ninguém organizou isso. Outra falha da editora. Também, será que é um desinteresse? Qual foi a solução final? Eu acho que na verdade a solução surgiu do meio do pessoal que estava ali publicando, os autores. Alguém deve ter gritado uma ideia, vamos fazer tal coisa. E o que foi feito uma foto coletiva apenas. Não houve um lançamento formal, ninguém sentou para dar autógrafo. No máximo a gente se autografou, né? Cada um pegava o exemplar do outro, fotografava, né? Eu mesmo acho que eu peguei autógrafo de 5 pessoas, participantes, 5 autores, e ficou por isso mesmo, né? Não sei se alguém pegou mais, né? Eu, como sou um pouco tímido, eu não consegui interagir com muita gente, mas fazer o quê? Foi o que teve para aquele momento. Terminada a foto, praticamente acabou o evento de lançamento do livro. Ficou por isso mesmo, acabou.
Então vem a terceira etapa do concurso, que é cada autor receber a sua quantidade de exemplares adquiridos, já que a gente pagou uma taxa de inscrição, a gente pagou para publicar, né? O valor que a gente pagou, que agora eu não comentei, a gente pagou R$300. É um valor razoável, por isso que eu também topei participar. Tipo, perder R$300, né, para esse caso não seria um grande prejuízo. Então, tudo bem. E um detalhe interessante, o livro Demon Tale vendeu bem ali na Bienal. Vendeu bastante no próprio sábado. Tanto que eu preferi, naquele dia de lançamento, só participar do evento e dar só uma olhada por cima na feira. Eu decidi não fazer compra nenhuma. Eu pensei em fazer isso no dia seguinte, no domingo ou algum dia da semana seguinte. Quando eu voltei no domingo, não tinha mais nenhum exemplar do Demon Tale. Isso é muito bom, porque de acordo com uma certa quantidade de livros vendidos, nós autores teremos o direito autoral. O direito autoral, na verdade, não vem em cash, em espécie, vem em formato de livro. Em vez de recebermos tantos reais, aliás, uma merreca, né? Porque se você pegar os 10% tradicional que um autor ganha e dividir por 29 pessoas, se você vende um exemplar, você ganha 0, nada, né? Mas a cada X vendido nós podemos ganhar mais um exemplar. O que a gente vai fazer com mais um exemplar? A gente faz o que quiser, a gente vende para ter algum retorno. Existiam brindes a receber também junto com os exemplares. Por exemplo, tinha os cartazes, tinha uma série de cartazes, uns 20 cartazes por aí, marcadores de página, botões e lápis personalizados. Por contrato seriam 13 exemplares para cada autor, pelos R$300 e mais esses mimos de brinde. Outro caso curioso dessa experiência, e talvez o mais estranho, é que no sábado de manhã eu cheguei a conhecer o dono da editora e o organizador dessa antologia. Ficamos muito tempo conversando sobre alguns detalhes da editora e do livro que ele escreveu, e mesmo quando eu disse que eu participava da Demon Tale, ele não perguntou qual era o meu conto. Ele também não sabia qual era o meu conto. Que coisa estranha. De novo, não é querer ser paparicado, mas é de interesse de um editor saber o que seus autores publicam e ter alguma relação com eles, né? Mas não, é tudo frio. A última etapa da experiência foi o recebimento do meu lote de exemplares. Também demorou séculos. Houve um problema com o editor, eles mudaram a capa. A capa lá na Bienal foi publicada sem verniz e eles queriam com verniz. De fato fica bem mais bonito. Mas enfim, demorou acho que de 2 a 3 meses para receber o meu lote de exemplares. E qual é o resultado? Eu ainda tenho todos os meus exemplares. Não vendi nenhum. A minha intenção não era vender, para falar a verdade. Era só para ter a experiência de participar de uma antologia de contos publicada com uma editora onde você paga para ser publicado. Valeu a pena? Valeu a pena a experiência. Mas é legal ter o seu conto aqui dentro. Sobre o livro em si, como eu disse, eu vou comentar na resenha daqui a alguns dias. Bom, é isso. Assine o canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. E até mais.